Bom dia família. Já fizeram seu café? Já tomaram seu café? Tô aqui com o meu para mais um Café com Conto. Hoje a gente já vai começar diferente. Vamos começar com a história e depois eu converso um pouco com vocês. Senta que lá vem a história. História que era uma vez um pássaro que vivia numa gaiola dourada. E essa gaiola dourada oferecia para ele tudo o que ele podia precisar da vida. Então ele tinha comida, ele tinha água, ele tinha proteção, né, dos riscos e predadores e proteção das intempéries. E ele tinha até uma certa dose de amor, o que é bom. Ele tinha um cuidador que cuidava dele e que dava afeto e tinha algum amor. Mesmo assim, todos os dias esse pássaro acordava e olhava para fora dessa gaiola e pensava: ah, se ao menos eu fosse livre, se ao menos eu pudesse sair por essa gaiola e voar, eu sentiria o sol nas minhas penas, eu sentiria o vento no meu rosto e eu seria realmente feliz, e eu seria realmente livre. Então, todos os dias, o pássaro se lamentava, apesar de ter tudo que um pássaro precisava. Um dia ele acorda e olha e a portinha da gaiola está aberta. E ele pensa: poxa, minha oportunidade, vou sair. E ele sai da gaiola. E logo que ele voa para fora da janela, ele quase é pego por um gavião. E ele passa um dia fora dessa gaiola e ele passa pelos maiores desafios. Ele quase é pego por um gavião, ele quase é pego por um gato. Ele tem fome e não consegue o que comer. Ele passa pela chuva e sente suas penas encharcadas e tem que se proteger da chuva. E no fim, o que ele sente muito, muito mesmo é medo. Ele sente um grande medo. E no fim desse dia, ele volta, né, para a casa em que ele vivia, para onde estava a sua gaiola dourada, e encontra a porta ainda aberta. E rapidamente ele entra de volta na gaiola. E assim que ele entra, o cuidador dele volta, provavelmente do trabalho, e fala: pássaro bobinho, não viu que a portinha da gaiola estava aberta? Que você podia voar para longe, você podia ser livre? E fecha a porta da gaiola. E, né, sim, essa história tem milhões de vieses, mas eu queria trazer duas coisas aqui, né, pra gente pensar. A primeira é que a gente sempre vive, né, em algum aspecto, numa gaiola dourada do conforto, né? Então, assim, vocês já olharam para a vida de vocês e perceberam qual é a gaiola dourada de vocês? E eu tô falando isso por quê? Porque eu vivi numa gaiola dourada, existem várias, tá? A gaiola dourada da profissão, a gaiola dourada do corpo perfeito, a gaiola dourada do casamento. Existem várias gaiolas douradas que nos vendem na vida, que é: se você tiver isso, você vai ser feliz. E eu vivia na gaiola dourada do casamento. Eu tinha o casamento que para todo mundo era perfeito. E vejam bem, não se iludam. Eu não saí dessa gaiola dourada, eu fui colocada para fora dela. E, enfim, era uma gaiola cômoda, em que eu achava que era feliz, mas não era. Meu ex-marido, que pediu divórcio, a maioria de vocês sabe, acho que sabem. E ele falava uma coisa muito engraçada, que só depois eu fui ver que era uma gaiola dourada. Porque na época do divórcio eu falava assim: como é que você pode se separar de mim? A gente é feliz. Ele falava: eu não sou feliz. Eu falava: mas eu sou? Ele falava: não pode ser. Porque se eu não sou feliz, não tem como você ser feliz. E óbvio que na época eu achava ele um grandíssimo idiota de falar isso. E hoje eu acho genial. Realmente, quando a gente vive uma relação a dois, a infelicidade de um, em algum aspecto, tem que ser a infelicidade do outro, né? Porque o relacionamento funciona com dois. A gente funcionava muito bem como família, mas não funcionava mais bem como casal. E embora eu tenha sido jogada para fora dessa gaiola, não se iludam. A mulher que eu me tornei hoje só existe porque eu saí dessa gaiola. E eu não trocaria essa mulher que eu sou para voltar para aquela gaiola. Entendem? Isso é um ponto, tá? Então percebam se vocês não vivem em alguma gaiola. O segundo ponto, que é difícil também, que é: para além de enxergar a gaiola, a gente tem que entender que o mundo fora da gaiola é um mundo de incertezas. Não é um mundo de perigos, tá? É um mundo de incertezas, de dúvidas, de anseios, de medos que a gente tem que enfrentar todo dia, mas que vale a pena, entendeu? Porque, na verdade, o que eu penso é assim, e o Murilo Gun já falou disso, tudo à nossa volta é instável, tá? Então, tudo que a gente vive é instável.
E apesar disso, a gente é criado, ensinado e doutrinado a viver para a estabilidade. Conforto, para o cômodo, para o estável, não para adaptação, não para fluidez. E isso é meio contrassenso, né? Vai para um lado que é nonsense. Como é que você vive numa natureza que é 100% instável e busca uma vida estável? Não faz sentido. Então a gente tem que começar a entender que a vida é assim, que ela é mutável, que ela vai trazer coisas novas todos os dias e aprender a fluir como um rio. Então, era isso que eu queria falar. E para falar das certezas e das incertezas, eu vou terminar esse Café com Conto com uma citação que eu vou ler, porque eu não tenho nem a pretensão da Gabriela Prioli de saber essa citação de cabeça. É um trecho do Rubem Alves que fala sobre gaiolas e fala sobre liberdade. Então, escutem com os ouvidos da alma, porque é belíssimo, tá? Eu vou olhar um pouco pro lado, porque eu vou ler. Me perdoa. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar, é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso, trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem, que eles não são livres porque um estranho os engaiolou, que as portas das gaiolas estivessem abertas, eles voariam. A verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão suas vidas. Tenho nem o que falar depois do Rubem Alves ter falado isso, né? Então é isso, gente. Põe o pensamento, põe a cachola pra pensar. Obrigada por mais um Café com Conto. Ajuda nós, engaja aí, entendeu? Compartilha com os colegas. E sexta-feira que vem tem mais. Beijo da tia. Fiquem com Deus.